Olá, turminha linda do segundo ano. Espero que todos vocês estejam bem. Hoje é dia 30 de outubro e nós temos duas videoaulas, uma de língua portuguesa e outra de matemática. Então vamos lá, nossa aula de língua portuguesa? Nós vamos fazer as páginas 30, 31 e 32. E hoje nós não temos lição de casa, ok? Então vamos lá, pegue um lápis bem apontado, separe os seus lápis de cor, organize o ambiente onde você vai assistir essa aula. Preste bastante atenção nas explicações da Pro, tá bom? Exercício 1, análise e reflexão sobre a língua. Fã da história de Chapeuzinho Vermelho, uma aluna do segundo ano resolveu escrevê-la em seu caderno. Veja como ela iniciou o seu texto. Então, uma aluninha do segundo ano, ela leu a história da Chapeuzinho Vermelho, ela assistiu vídeos e ela é super fã da Chapeuzinho Vermelho e da história da Chapeuzinho Vermelho. Então, ela resolveu escrever essa história. Olha só como ela escreveu. Era uma vez uma menina. Um dia, a mãe da menina disse para ela levar doces para a vovozinha. A forma como esta aluna do segundo ano escreveu está correta, não tem nada de errado. Só que ela não colocou muitos detalhes sobre a história. Por exemplo, ela não colocou muitos detalhes sobre a menina. Ela não escreveu como era o nome dela, ela não escreveu nada a respeito do cenário dessa história, onde acontece essa história. Também não disse por que a mãe da menina disse para levar doces para a vovozinha, não é? Então, está correto, mas está incompleto, certo? Tem poucas informações. Quando nós vamos escrever uma história, nós precisamos colocar informações a respeito da personagem, a respeito do local, do cenário onde acontece aquela história e assim por diante. Então, agora, nós vamos reescrever esse trecho inicial, vamos colocar algumas informações. A Pro vai colocar aqui uma sugestão. Você não precisa escrever como a Pro escreveu, tá bom? Você pode escrever com as suas palavras, colocando outras informações que você quiser. Não precisam ser as minhas informações. Era uma vez uma menina linda que morava em uma casa simples perto da floresta. Vejam que eu já escrevi aqui informações a respeito do cenário onde acontece essa história. A menina sempre usava um capuz vermelho que ganhou de sua avó, e por isso todos a chamavam de Chapeuzinho Vermelho. Então aqui eu já disse o nome da personagem e já dei uma explicação rápida sobre o nome dela. Um dia, a mãe da menina disse para ela levar doces para a vovozinha que estava doente. E expliquei o porquê que a mãe da menina disse para ela levar doces para a vovozinha, ok? Então, percebam que esta introdução, que esta parte inicial, o trecho inicial da história, ficou mais completa e tem mais informações para o leitor. Então, agora você vai pausar o vídeo e você pode escrever sim o que a Pro escreveu, ou você também pode escrever com as suas palavras, colocando estas informações ou outras que você acha que são necessárias, tá bom? Faça uma letra bem caprichada, faça com calma, não esqueça do parágrafo e da letra maiúscula, ok? Agora o exercício número 2. Quando o Chapeuzinho chega à casa da vovó, logo desconfia que a aparência da boa velhinha está muito esquisita. Na verdade, todos nós já sabemos que não era a avó, era o lobo disfarçado. O diálogo a seguir é o que se passou entre a Chapeuzinho e a vovó. Vejam que está entre aspas, porque não é a vovó, é o lobo. Nesse momento da história, coloque a pontuação adequada. Então, nós temos aqui
o trecho onde tem o diálogo entre a Chapeuzinho e a vovó. Na verdade, era o lobo disfarçado de vovó. E nós não temos nenhuma pontuação aqui. E nós vamos agora pontuar esse texto. Então, pegue aí o seu lápis e nós vamos fazer juntos, tá bom? Olha lá. A avó estava lá, com sua touca de dormir, escondendo parte do rosto. Estava tão diferente. Que tipo de pontuação nós temos que colocar aqui? Nós sabemos que é um diálogo, certo? E nós já aprendemos que quando uma personagem vai falar, nós temos que colocar o travessão, que indica que alguém está falando. Então, travessão aqui no primeiro quadradinho. Vovó, por que a senhora tem orelhas tão grandes? Olha lá, tão grandes é uma pergunta. A Chapeuzinho está perguntando por que a vovó tem orelhas tão grandes. Então, que tipo de pontuação eu tenho que colocar aqui? Um ponto de interrogação. Todas as vezes que eu for fazer uma pergunta, eu uso o ponto de interrogação. Agora, o lobo vai responder. O lobo disfarçado de vovó, né? Então, eu coloco aqui o travessão de novo, para indicar que o lobo vai falar. É para te ouvir melhor. Ponto final, né? É para te ouvir melhor. Acabou. Agora, de novo, a Chapeuzinho vai perguntar. Então, eu coloco o travessão, porque a Chapeuzinho vai falar. E olha lá o que ela fala. Vovó, por que a senhora tem olhos tão grandes? De novo, uma pergunta. Então, eu uso ponto de interrogação. Todas as vezes que eu for fazer uma pergunta, eu uso ponto de interrogação. Agora o lobo vai responder, então eu ponho o travessão novamente. É para te ver melhor. Ponto final. Ponto. Papelzinho vai falar de novo, travessão. E suas mãos, vovó? Por que são tão grandes? Outra pergunta. Ponto de interrogação. Agora o lobo vai responder, travessão para indicar que ele vai falar, é para te agradar melhor. Ponto. Chapeuzinho vai falar de novo, travessão. Credo, vovó, por que a senhora tem essa boca enorme tão horrível? Outra pergunta de Chapeuzinho, então ponto de interrogação. E o lobo vai falar de novo. Então, travessão. E no final, vocês lembram no final da história? Ele já foi falando e já foi devorando a Chapeuzinho. Então, olha só. É para te comer melhor. Então, nesta última frase, o lobo já foi devorando a Chapeuzinho. Então, para dar esse suspense do final, essa sensação de que o lobo já foi devorando a Chapeuzinho, nós temos que colocar o ponto de exclamação, para que quem estiver lendo esse texto perceba que foi um momento emocionante, ok? Então, é para te comer melhor, diferente do ponto final, porque se fosse ponto final, é para te comer melhor. Acabou. Agora, como ele já foi devorando a Chapeuzinho, nós colocamos o ponto de exclamação para dar mais emoção ao texto, certo? Nem bem acabou de dizer isso, o lobo saltou sobre a menina e engoliu-a. Depois, satisfeito o apetite, deitou-se novamente e adormeceu. Então, verifique se você colocou a pontuação correta, senão você pausa o vídeo agora e faça com calma, tá bom? Agora, na página 32, nós temos que fazer algumas coisas lá naquele diálogo, lá naquele texto. Olha só. Sublinhe no texto do quadro anterior as falas das personagens seguindo a legenda abaixo. Então, as falas da Chapeuzinho Vermelho você vai pintar de vermelho. E as falas do Lobo Mau você vai pintar de amarelo.
Se você tiver aí na sua casa um marca-texto vermelho e um marca-texto amarelo, você pode usar o marca-texto. Não use canetinhas, tá? Porque a canetinha, ela marca atrás da outra folha. Então, se você tiver o marca-texto, você usa. Se você não tiver o marca-texto, você use lápis cor. Um lápis cor vermelho e um lápis cor amarelo. Então, vamos lá? Então, olha só. As falas de Chapeuzinho Vermelho, você vai pintar de vermelho, ó. Vovó, por que a senhora tem orelhas tão grandes? A outra. Vovó, por que a senhora tem olhos tão grandes? E suas mãos, vovó, por que são tão grandes? Credo, vovó, por que a senhora tem essa boca enorme, tão horrível? Então, pause o vídeo agora e pinte ou grife as falas da Chapeuzinho, tá bom? Depois retorne que nós vamos grifar ou pintar as falas do lobo. Vamos lá? Agora as falas do lobo, ó. É para te ouvir melhor, é para te ver melhor, é para te agradar melhor e é para te comer melhor, certo? Pause o vídeo agora e pinte de amarelo as falas do lobo, ou grife se você tiver um marca-texto amarelo, ok? Letra B. O trecho que ficou sem sublinhar, sem pintar, sem grifar, é a fala do narrador, aquele que conta a história. Sublinhe esta fala com a cor verde. Então, mesma coisa, se você tiver um marca-texto verde, você pode grifar de verde. Se você não tem marca-texto verde, você vai usar um lápis de cor verde, qualquer tom de verde, tá bom? Então, vamos lá? Olha só. Então, ficou aqui sem grifar esta parte e esta parte. A avó estava lá com sua touca de dormir, escondendo parte do rosto. Estava tão diferente, então a fala do narrador. E aqui embaixo também. Nem bem acabou de dizer isso, o lobo saltou sobre a menina e a engoliu-a. Depois, satisfeito o apetite, deitou-se novamente e adormeceu, certo? Então, veja se você grifou ou coloriu tudo da forma correta. Pause o vídeo se for necessário. Letra D agora. Chame 2 colegas para fazer a leitura dramatizada desse trecho. Um de vocês será o lobo mau e o outro a Chapeuzinho e o terceiro o narrador. Para fazer uma boa leitura, pense que o tom de voz da personagem deve ser observado. Então, quando for ler as falas do lobo, tem que engrossar a voz. Quando for ler as falas da Chapeuzinho, tem que ler como uma menininha. E quando for a fala do narrador, você pode ler normal. As falas devem ser lidas com naturalidade, como se você fosse a Chapeuzinho, ou como se você fosse o lobo, ou como se você fosse um narrador. O modo de ler deve combinar com a situação apresentada. Então, por exemplo, se você for ler a parte onde a Chapeuzinho está perguntando, você tem que, na sua voz, demonstrar que você está fazendo uma pergunta. Agora, se você for o lobo e você for ler aquela última parte, é para te comer melhor, você também tem que representar essa parte, tá bom? Nós vamos fazer o seguinte. Na terça-feira, porque segunda-feira nós não teremos aula, porque é feriado, tá bom? É dia de finados, então dia 2, segunda-feira, é feriado, nós não teremos aulas gravadas e não teremos lives também, tá? Na segunda-feira. Na terça-feira, nós faremos essa leitura dramatizada na live, tá bom? Então, aí na live nós vamos escolhendo quem será lobo, quem será Chapeuzinho, quem será narrador. E aí na live nós vamos preencher esta tabela, ok? Quem não puder participar da live na terça-feira, no dia 3, chame um familiar, o papai, a mamãe, um irmão, e faça essa leitura dramatizada aí na sua casa e preencha esta tabela aqui com sim ou não. Então, você vai
Depois que fizer a leitura dramatizada, com as orientações que a Pro acabou de explicar, você vai responder essas perguntas, sim ou não, tá? Então, as falas foram lidas com naturalidade, então a pessoa leu naturalmente, parecendo que era aquela personagem, sim ou não? As vozes foram moduladas de acordo com a emoção das personagens, então, quem estava lendo mudou a voz mais grossa, mais fininha e assim por diante. É possível ouvir bem a leitura dos colegas, então a pessoa que estava lendo aí na sua casa, você escutou bem, você entendeu bem o que ela leu? Sim ou não? Tá bom? Agora, quem for participar da live na terça-feira não precisa preencher esta tabela que nós iremos preencher durante a live. Combinado? Muito bem, pessoal. Então, em língua portuguesa é só, como a Pro já disse, segunda-feira não teremos aulas gravadas, não teremos lives também, porque é feriado, é dia de finados, tá bom? Então, eu desejo a vocês um ótimo final de semana, um ótimo feriado e terça-feira nós nos vemos novamente. Beijo enorme para vocês. Fiquem com Deus. Até terça. Tchau, tchau.